eu dou um salto no tempo aqui com vocês e eu chego na morte. Em determinado momento da minha vida, eu precisava buscar compreender o que era a morte. Não a morte que a imprensa em geral cobre, que é a morte violenta, a morte que sempre está nos jornais, que sempre está na TV. Mas a morte que é a morte silenciada, que é a morte calada, porque é a morte que a maioria de nós vai ter. Porque a maioria de nós não vai, ou boa parte de nós não vai morrer assassinado, não vai morrer de terremoto, vai morrer de doença, vai morrer de velhice. E por isso essa morte assusta tanto, e por isso ela é uma morte silenciada. Então, eu de 2008 a 2010, eu comecei a trabalhar só com a questão da morte na reportagem. Eu já tinha trabalhado com a morte violenta e passei a trabalhar com essa morte calada, a morte que é oculta nos hospitais ou na porta dos hospitais. E a minha primeira reportagem foi acompanhar durante os últimos 115 dias da vida de uma mulher chamada Ilse de Oliveira Souza. E aí eu queria falar para vocês uma coisa que, para mim, acho que a gente tem dois instrumentos, tanto como repórter como escritor de ficção, que é o nosso olhar e a nossa escuta. O olhar é esse que enxerga além, o que está por trás do banal, que não se deixa cegar pela aparente banalidade do cotidiano, por essa cortina de rotina que é como uma catarata nos nossos olhos. É o olhar que é o olhar de resistência, é o olhar que se insubordina. E a escuta é o nosso principal instrumento para alcançar a vida do outro. O que é a escuta? A escuta é tu te esvaziar daquilo que tu é. Tu fazer um movimento interno que cada um encontra um jeito de fazer. Que é um movimento de se esvaziar da tua visão de mundo, dos teus preconceitos, dos teus julgamentos, para ir em direção do mundo do outro, quase vazia. Para conseguir, pela escuta, entender como é a vida do outro. Se tu vai cheia, se tu vai preenchida, tu não tem como se preencher por uma história que não é tua, por uma história que não é do outro. Quem era eu? Naquele momento, 26 de março de 2008, eu era uma repórter que não sabia o que estava fazendo. Eu havia decidido acompanhar alguém com uma doença incurável até o fim, mas não tinha noção do tamanho desse compromisso. No instante em que nossos olhares se encontraram no silêncio do meio da sua sala, eu me coloquei numa situação impossível. Minha vida estava amarrada à sua morte. Eu não poderia desejar nunca que essa reportagem acabasse, e ao mesmo tempo eu desejava que ela terminasse o mais rápido possível. Fui ficando cada vez mais ansiosa para me libertar de um contato com a morte tão cotidiana e radical que estava impossibilitando a minha vida. Ao mesmo tempo, eu fingia que nunca acabaria. De certo modo, eu e ela éramos duas fingidoras. Ela, na posição de personagem de uma vida. Eu, como narradora de uma história, cujo fim era o fim da vida dela. Ela não tinha curiosidade de saber sobre a minha vida. Eu era a narradora da dela. Nas poucas vezes em que deixei escapar alguma informação pessoal, ela pareceu muito surpreendida com o fato de eu ter uma vida e não se limitava a ouvir a dela. E não parecia apreciar essa ideia. Ela se preocupava, sim, se eu comia, dava receitas para minha tosse contumaz, achava que eu trabalhava demais, mas não se interessava pelos meus afetos. Acho que ela entendeu melhor o meu lugar do que eu mesma. Na condição de narradora de uma vida, eu era uma casa vazia. Eram suas as palavras que me preenchiam com história. Enquanto o câncer a devorava por dentro, nos quase 4 meses em que estivemos juntas,
Eu, que raramente adoeço, colecionei 3 gripes, uma virose, uma sinusite, uma crise de bronquite alérgica e durante 2 dias fiquei prostrada sentindo os sintomas dela. Nas primeiras semanas eu tive muita raiva. Meu mau humor era notório. Eu sabia que era a minha forma de expressar a impotência que sentia por estar presa aos fios da vida dela. Parecia que a minha vida estava fora de controle, mas o que eu não controlava era a morte dela, e também a minha. Quando eu comecei essa reportagem, eu pensava que atravessaríamos os dias em conversas profundas sobre a morte e o morrer. Eu não sabia de nada. A Ilse e eu só falávamos da vida. Em geral, falávamos das coisas mais prosaicas da vida. Aquelas que, como na frase atribuída a John Lennon, acontecem enquanto estamos ocupados fazendo os grandes planos. Em maio, quase só conversamos sobre comida. 1 hora por dia e um dia depois do outro, passávamos trocando receitas, salivando juntas pelo telefone. Nesse diálogo gastronômico que se estendia para a concretude das minhas panelas, eu engordava e ela emagrecia. O que fazíamos, eu e a Ilse, nessa relação inventada, era reafirmar a vida possível. Ela tinha ganas de comprar roupas novas, se produzir e passear. No dia seguinte, eu enfiava meu vestido mais colorido e ficava com vontade de dançar. Ela discorria sobre a importância de uma mulher andar sempre montada, bem vestida e perfumada. Imediatamente eu começava a escalar sapatos de salto alto com entusiasmo de alpinista. Enquanto a Ilse fazia o luto do seu corpo sequestrado pelo câncer, eu sentia o impulso de vestir uma minissaia no meu. Que lugar era esse, o meu e o dela? Não sei. Eu acho que ao longo dessa relação insólita, cada uma de nós deu diferentes sentidos ao nosso pacto. Lá pelo meio, descobrimos que o único sentimento que tornava aquela relação possível era o afeto. Era preciso que eu tivesse a coragem de me abrir para a possibilidade de amar alguém que perderia muito em breve. Devagar, enquanto a escutava, eu comecei a amá-la. Com o tempo, ela começou a me chamar de filha. E nos últimos dias, horas de sua vida, eu ajudava a dar banho no seu corpo já tão castigado, pingava gotas de água em sua boca ressecada com uma gaze molhada. E ainda agora, dias depois de sua morte, eu surpreendo a mim mesma com a mão no telefone para ligar para ela logo depois do almoço, no nosso horário particular. Eu a via toda semana, ligava para ela todos os dias. Durante quase 4 meses, isso era tão certo quanto almoçar, dormir, andar, respirar. Quando ela chegou ao hospital em 15 de julho, sabia que era o fim. Deitada, com dor, ela disse: acho que a história que você está escrevendo sobre mim chegou ao fim. O que você acha? Eu deveria ter sido mais corajosa, mas fiquei aquém do que ela esperava e merecia. Não sei, eu disse. Seus olhos amarelos me perfuraram. Não sabe? Eu menti. Acho que não falta mais nada. Na verdade, como ambas sabíamos, faltava a morte dela. Só depois eu fui capaz de perceber a dimensão do que ela tinha me dado. Ninguém confiara em mim como ela. Eu escreveria sua história e ela estaria morta. Pela primeira vez, a personagem principal de uma reportagem, por premissa, não por acidente, não estaria viva para lê-la. A Ilse se entregar inteira nas minhas mãos de escritora. Então, eu, que tenho o defeito de escrever muito, mais do que cabe na estrutura editorial da revista, em qualquer reportagem, nesta eu sofri ainda mais ferozmente por cada frase cortada por falta de espaço. Cada corte era uma traição a Ilse. Era um pedaço da vida dela que deixava de existir ao não se transformar em história contada. O que eu dera a ela quando estava viva, não tenho certeza. Fui companhia, fui ouvido e algumas vezes fui âncora. Eu estava ali para contar sua história. Quando tudo era desordem, minha presença lembrava que ainda havia essa história.
Ainda existia uma mulher chamada Ilse, que havia criado 2 filhos, construído uma casa grande e matado a fome de centenas de crianças. Ao iniciar sua narrativa, a Ilse resgatou a tessitura de sua vida. Alargou seu olhar para ser capaz de perceber o conjunto da trama. E então se apaziguou com a ideia de que alguns fios seguiriam soltos e uma parte do bordado continuaria existindo apenas nos sonhos dela, enquanto ela estivesse viva para sonhar. Quando parecia fazer as pazes com o vivido, de repente voltava a ter ímpetos de descosturar tudo, rasgar o pano com as unhas. Depois, mais uma vez, dava um daqueles seus suspiros fundos, enfadados, e voltava a pensar pequenas delicadezas pelas esquinas do seu traçado. Não se acerta a vida no fim, talvez não se acerte nem mesmo no meio. A vida é desacerto, é por definição dissonância. Nos últimos minutos, segundos de vida, o olhar infinitamente triste de Ailce parecia dizer: então é isso, estou morrendo mesmo, mas eu ainda queria dançar. Ailce morreu às 15h50 de 18 de julho com ânsia, desejando, o que me faz acreditar que viveu intensamente até o fim. E ali nos separamos depois de quase 4 meses. Eu não poderia, nem queria segui-la, e ela gostaria de ficar. A certeza dessa separação era o que nos havia unido no princípio, quando ainda éramos desconhecidas e não nos amávamos. Agora nos despedíamos como cúmplices. Mas eu sabia que minha despedida não seria ali, nem à beira do seu túmulo, onde Coveiro gritou para o colega: esse é o último, Nelson. Minha despedida é agora, com a publicação dessa reportagem. É quando eu cumpro a minha parte do pacto. A parte dela era me deixar testemunhar se eu morrer. A minha era lhe reconstituir o corpo com palavras, torná-la viva pela escrita. Testemunhar o fim da vida de Ailce não me fez achar a morte sublime. Sigo sem achar sentido para o fim, mas sei que a intensidade da nossa vida é dada pela coragem de mergulhar no caos da condição humana. Tenho menos medo agora. Depois de sua morte, deixei as instruções para a minha. Reservei um lugar no cemitério onde desejo ser sepultada. A ideia de um dia alimentar a terra vermelha, onde afundava meus pés descalços de criança, servir de berço para os pernilongos que tanto me atormentaram na infância, me faz sorrir. De algum modo, o sol da manhã vai estar lá, ainda que eu não tenha como sabê-lo. Tenho menos paciência agora com os poetas românticos que me soam dramáticos demais. Tornei-me mais próxima de meu conterrâneo Mário Quintana. Essa vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, pois nunca as nossas malas estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Nesses 115 dias que vivemos lado a lado, Ailce me mostrou que o que eu entendia como morte era a vida, e foi isso que ela me legou. No final da sua vida, ela deu um recomeço para a minha. Agora, pela escrita, eu devolvo a ela a sua.